Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Andresa Martins. Muito obrigada pela sua presença no canal Micromeio. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, nós estamos no 25º Conversando no Micromeio. Né? Tivemos aí vários profissionais que passaram aqui, compartilharam conhecimento, registraram esse conhecimento. Está tudo gravado lá no YouTube. Vocês podem conferir, quem não conhece o canal. Meu nome é Janaína, eu sou bióloga e eu vou dar alguns recados, né? A gente oferece certificados ao final da live, após 1 hora, até em 1 hora do final da live, é só ir lá no Instagram, no privado, colocar o nome completo e o e-mail, e a gente tem aí o prazo de 1 semana para encaminhar esses certificados para vocês. As nossas lives, na verdade, esse Conversando no Micromeio está um pouquinho diferente, né? Que hoje a gente tem a live da doutora Andresa Martins, amanhã a gente para um pouquinho, retorna na segunda-feira até a sexta, e depois, dia 4 de setembro, também a gente tem uma outra live. Então, eu gostaria de deixar o canal aqui com a doutora Andresa para vocês. Doutora Andresa é farmacêutica, doutora em ciências médicas, vim falar para a gente aqui de um assunto de extrema importância, e microbiota, que são dois assuntos que estão em alta na microbiologia, e é um prazer recebê-la, e o canal, nessas horas, é todo seu. E, pessoal, podem encaminhar perguntas pelo chat, que a gente vai vendo aqui e vai passar para elas perguntas. Muito obrigada. Tá bom, obrigada, Janaína, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito e que eu tenho estudado um pouco nos últimos tempos, né? Como tu falou, é um assunto do momento, é um assunto que está em alta, tanto a questão do uso de antimicrobianos, por conta do perfil de resistência, que é algo bem importante na atualidade, quanto também os estudos de microbioma, né? Os estudos de microbioma, eles têm avançado muito e a gente tem visto muitas aplicações e muitas abordagens diferentes para quando a gente fala sobre microbioma. Então, eu trouxe aqui hoje para conversar com a nossa audiência uma apresentação, né, que a gente vai estar podendo... vamos voltar aqui ela desde o início aqui, para começar do começo. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para a gente conversar um pouco, né, e eu também vou ficar disponível para a gente responder as perguntas da audiência para estar falando mais detalhes sobre esse assunto, ou se alguém tiver alguma pergunta que ache que não é pertinente, né, vamos deixar claro que nesse momento é para tirar todas as dúvidas, então podem fazer qualquer pergunta aí que a gente vai estar tentando responder, né, na medida do possível. A Janaína já me apresentou, mas só falando um pouco mais, então, do que eu tenho trabalhado ultimamente, além de trabalhar com resistência antimicrobiana, que é a minha principal linha de pesquisa, né? Eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na URGS, e eu atuo também no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Laboratório de Pesquisa em Resistência Antimicrobiana e também no Núcleo de Bioinformática. Então, a gente tem trabalhado com projetos relacionados tanto à genômica bacteriana, estudo de genomas, né, mais voltado para perfil de suscetibilidade mesmo, estudar os mecanismos de resistência, os genes relacionados à resistência, e também alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido na área de microbioma, tanto projetos próprios do nosso grupo mesmo, né? A gente tem um estudo de doutorado da Rafaela, que é sobre sepse, né? O estudo do microbioma em pacientes com sepse, o estudo do Otávio, que é sobre o microbioma de pacientes com Covid, e também a gente dá apoio para outros pesquisadores que querem trabalhar com esse tema, com essa temática do microbioma. Então, a gente tem trabalhado um pouco com isso mais recentemente. Bom, então vamos falar aí sobre o impacto dos antibióticos no microbioma, né? O microbioma, como tu mesma já colocaste, Janaína, é um assunto do momento. Então, se a gente for olhar para os jornais, se a gente for olhar para a publicação científica, ou se a gente for olhar mesmo para a mídia, né? Tanto a mídia digital quanto a mídia impressa, a gente vê que esse tema tem sido bastante falado, bastante comentado nos mais diversos ambientes e com enfoques bem diferentes, né? O assunto principal, o maior tema falado é realmente o microbioma intestinal,
mas a gente vai retomar aqui alguns conceitos e ver que não é somente o microbioma intestinal que importa e que realmente tem alguma relevância. Enfim, então o microbioma é algo que o mundo inteiro tem falado, né, e a gente tem visto bastante na notícia e na mídia, mesmo na mídia para leigos, falando sobre essa temática. Mas e aí, o que é então o microbioma, né? Quando a gente fala de conceito propriamente dito, né? Do que a gente está falando quando a gente fala esse termo, quando a gente usa essa palavra? O microbioma, a gente caracteriza ele como a comunidade microbiana, né? Então, a presença dos micro-organismos que estão em um determinado local, mas não só dos micro-organismos, também dos genes que esses micro-organismos têm, dos metabólitos que eles produzem e da sua relação com o ecossistema. Então, o microbioma não é apenas os micro-organismos que estão em um determinado nicho do nosso corpo, ou um nicho ecológico qualquer, né? Mas sim os genes que estão lá e tudo que eles estão fazendo lá, o que eles realmente fazem lá é que constitui o microbioma. Diferente de quando a gente fala de microbiota. Às vezes a gente usa esses termos como sinônimos, mas na verdade eles não são sinônimos, né? Microbiota seria quando a gente fala apenas dos micro-organismos que estão em um determinado lugar, sem falar de todas as relações que eles têm com o hospedeiro, né? Com aquele ser ou com aquele ambiente onde eles habitam. O microbioma, ele é composto não apenas de bactérias. Isso também é algo que muitas vezes a gente fala, a palavra microbioma, e até na literatura mesmo, né? Acaba se usando isso como sendo um sinônimo, né? Microbioma e bacterioma. Mas, na verdade, o microbioma, ele compreende o bacterioma, que seriam as bactérias, o micobioma, que seriam os fungos que estão lá, o viroma, que são os vírus que estão lá, o arqueoma, que é algo que a gente nem fala e muitas vezes não sabe nem o que é, que na verdade é o quê? As arqueias, né? Porque os procariotos, eles são divididos em bactérias e arqueias. Então, as arqueias também fazem parte do microbioma. E a gente ainda tem o parasitoma, que são os parasitas que vivem naquele ambiente. Então, o microbioma seria o conjunto de todos esses possíveis micro-organismos aí, mais, obviamente, o que eles estão desenvolvendo, a relação que eles desenvolvem com os hospedeiros. E quando a gente fala do microbioma humano, a gente tem que lembrar que todos os locais do nosso corpo que têm algum contato com o meio externo têm micro-organismos que habitam esses locais, são colonizados ou habitados por micro-organismos, né? Então, todas as mucosas são habitadas por micro-organismos, a pele é habitada por micro-organismos e alguns órgãos, como, por exemplo, o intestino, porque tem contato com o meio externo, o trato geniturinário, né, porque tem contato com o meio externo, também são ambientes colonizados. Então, em quase todas as partes do nosso corpo, tirando aqueles lugares estéreis ou que a gente considera, né, como sendo estéreis, não teriam micro-organismos, mas no restante aí, a gente vive o tempo inteiro com esses micro-organismos no nosso corpo. E vários são os fatores que vão interferir ou vão afetar os micro-organismos que vão estar presentes em determinadas partes, em determinados tecidos do nosso corpo. Bom, algumas curiosidades que eu trouxe aqui que eu acho bem interessante a gente destacar sobre o microbioma, né? Se a gente olhar para o número, então, de micro-organismos que habitam o nosso microbioma, a gente fala aí na ordem de 100 trilhões de micro-organismos habitam o nosso microbioma. E isso, obviamente, daquilo que a gente já conseguiu identificar, daquilo que a gente já consegue ver, né, do ponto de vista de ciência. Quando a gente fala de genes, no nosso microbioma tem 150 genes que são de micro-organismos para cada gene humano, então a proporção é de 150 genes de micro-organismos para um gene humano. Quando a gente fala em número de células, a gente fala de 1,3 vezes mais células de micro-organismos do que células humanas. Quando a gente fala de local onde os micro-organismos habitam, né? A maior parte dos micro-organismos do nosso microbioma estão no trato gastrointestinal, então a gente tem aí na ordem de 95% dos micro-organismos de todo o nosso microbioma nesse tecido, né, no trato gastrointestinal, então no nosso intestino.
Uma coisa bem curiosa que eu achei é que se a gente colocasse cada micro-organismo um do lado do outro e pudesse fazer uma volta no planeta com isso, né, no planeta Terra, esses micro-organismos conseguiriam dar 2,5 voltas no planeta Terra, né, para a gente ter uma ideia, assim, da dimensão de quantas células são, né. Algo muito interessante e que as pesquisas têm avançado cada vez mais é que acredita-se, né, os cientistas acreditam que 90% das doenças que já foram diagnosticadas e que são conhecidas estejam de alguma forma associada ao microbioma. Então, isso é bastante forte, bastante impactante, porque a gente percebe que talvez manipulando esse microbioma, acessando esse microbioma, seja uma ferramenta importante para a gente conseguir manipular e acessar determinadas doenças, né? Também algo curioso é que quando a gente olha uma célula de bactéria no nosso microbioma, a gente tem 5 vezes mais células de vírus. Então, tem 5 células, na verdade não são células, né? Porque vírus não são células. 5 partículas virais para cada célula bacteriana que a gente identifica. E quando a gente fala em peso, também no intestino especificamente, né? Aproximadamente 2 quilos de material está relacionado com o peso que comporia o nosso microbioma. De espécies já descritas mais de 10 mil, e algo que a gente também, a literatura tem avançado cada vez mais, é em caracterizar o microbioma como sendo uma impressão digital do indivíduo, né? Então, cada um teria o seu específico e como se fosse realmente uma impressão digital única e personalizada. Ninguém tem um microbioma exatamente igual a outra pessoa. Então, é algo também importante do ponto de vista de estudos e desenvolvimento de ciência. Quando a gente fala das doenças, então, aqui, né, ficou um pouquinho coberto ali, mas a gente pode, talvez, conseguir entender que eu quis trazer alguns estudos aqui para mostrar a diversidade de doenças que já tem estudos, que já tem pesquisa relacionada a microbioma. Então, transtornos de ansiedade, outras doenças psiquiátricas também, doenças relacionadas a alergias, principalmente alergias alimentares, né? A gente também fala de doenças metabólicas, como diabetes tipo 1 e a sua associação com o microbioma, principalmente intestinal, e ainda doença inflamatória intestinal, câncer de colo retal, associado também a disbiose ou a uma disfunção, algumas alterações no microbioma. Então, realmente é um universo bastante grande e muita exploração de pesquisa tem sido feito com diversas doenças para estudar o microbioma. Bom, o que afeta o nosso microbioma? A gente vai falar um pouco dos antibióticos, mas para a gente chegar lá, contextualizar um pouco, né, o que afeta o microbioma. Quando a gente fala de afetar o microbioma, a gente tem muitas variáveis. E isso é algo que dificulta um pouco, inclusive, os estudos, né? É algo que é uma limitação de alguns estudos. E por isso, às vezes, a gente precisa ter um número de indivíduos tão grande nos estudos para conseguir ter um estudo mais robusto e com uma eficácia que realmente tenha um poder estatístico melhor. Então, coisas que afetam o microbioma, a idade, né? Ele varia de acordo com a idade. O tipo de amamentação, o tipo de alimento, o tipo de amamentação, se foi aleitamento materno, né, que a criança recebeu logo após o seu nascimento. A dieta, de um modo geral, né, tanto na infância quanto na vida adulta. Exposição a animais, localização geográfica, porque isso afeta um pouco a dieta também. Questões genéticas, obviamente, né? A nossa carga genética e práticas de higiene, então, que tipo de hábitos de higiene a gente tem, e o uso de medicamentos. Então, medicamentos também é algo, e daí a gente vai chegar nos antibióticos, que acabam tendo um impacto no microbioma, e, obviamente, a gente vai ter impacto em determinado tecido maior do que o outro, né? Quando a gente fala de medicamentos de via oral têm um impacto, obviamente, maior
no microbioma do trato gastrointestinal. Bom, para a gente entender e falar um pouco sobre a questão de por que muitas doenças aumentaram nas últimas décadas, né? É importante que a gente veja algumas situações pontuais. Então, o Dr. Martin Glasser, ele publicou esse artigo que fala sobre por que algumas doenças aumentaram recentemente e ele traz essa abordagem, né? O que será que aconteceu para que no passado a gente não falava tanto de algumas doenças, mas por que agora a gente fala mais? Então, um exemplo disso é refluxo, né? Doença do refluxo, que parece que a cada ano que passa mais pessoas relatam isso. Diabetes tipo 1 é algo também importante que tem sido mais relatado e com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente pode ver no gráfico que tem um aumento significativo, né? E outras doenças alérgicas, como asma, por exemplo, mas doenças relacionadas à obesidade, doença celíaca, alergias alimentares de um modo geral, atopia, doenças relacionadas ao transtorno do déficit de atenção, né, autismo. E por quê, né? O que estaria relacionado a esse aumento? O que poderia estar relacionado a esse aumento dessas doenças nas últimas décadas, então? Então, uma teoria que ele mostra, né, no trabalho dele, é uma teoria relacionada ao desaparecimento da microbiota. O que ele fala quando ele fala do desaparecimento da microbiota, né? Ele publicou um artigo na Science em 2016 mostrando justamente esse gráfico. E o que esse gráfico traz para a gente? Ele mostra o que aconteceu com a diversidade, né, da microbiota dos seres humanos, né, da população humana ao longo do tempo. Então, ele faz uma estratificação nesse gráfico ali antes da década de 50, né, antes de 1950, e depois desse período. Então, no eixo X ali a gente vê o ano, e no eixo Y o que a gente está vendo é diversidade da microbiota. E daí as cores, o azul, o vermelhinho e o amarelo, estão relacionados ao tipo de população. Então, no azul é a população dos Estados Unidos, que é considerado um país onde a modernização, onde a industrialização chegou mais cedo, né? É um país que se modernizou precocemente, digamos assim. Depois, o vermelho seriam aqueles países onde a modernização iniciou mais tardiamente, demoraram mais para se industrializar. E o amarelo seriam aquelas populações, então, que vivem em lugares mais isolados, né? Populações isoladas, grupos de populações que não vivem da mesma forma que a maioria da população urbana. Então, por exemplo, populações ribeirinhas, os próprios indígenas seriam um grupo de população que a gente poderia estar caracterizando também dessa forma, né? Nômades, então populações que vivem mais isoladas. O que ele mostra com isso? Ele compara a microbiota intestinal dessas populações ao longo do tempo e mostra um declínio mais importante na diversidade da população nos Estados Unidos, e em comparação, num segundo momento, aqueles países que se modernizaram um pouco mais tarde, e por fim, daquelas populações que vivem, então, mais isoladamente. Isso nos diz o quê? Que sugere, pelo menos, né, que a modernização, a industrialização, a mudança de hábitos de saúde, de vida, de alimentação, de dieta, relacionado a esse processo, alterou, impactou de forma importante na diversidade da microbiota dessas populações. E isso, né, gente, isso está relacionado com o quê? Ele fala que mudanças ecológicas, que são essas mudanças que acontecem no meio ambiente quando as populações vivem de forma diferente, elas vão alterar a transmissão e também a manutenção desses micro-organismos ancestrais, que são aqueles que a gente vai adquirindo, né, das gerações anteriores. E essa transmissão e manutenção diferente, por causa do comportamento das pessoas, vai ir afetando a composição da microbiota. Da mesma forma, os micro-organismos bons e maus, eles são adquiridos no início da vida. E isso afeta um estágio crítico de desenvolvimento. Portanto, quando uma criança, né,
recebe, quando ela nasce, ela recebe ali a microbiota da mãe, e nos primeiros 2 até o 3º ano de vida é quando essa microbiota ela vai se estabelecer efetivamente para a vida adulta, para o futuro, né? E esse estabelecimento dessa microbiota nesse primeiro período de vida, nesses primeiros 2, 3 anos, eles são cruciais para maturidade, para o amadurecimento do sistema imunológico e também para a manutenção desses micro-organismos ancestrais, que são tão importantes para depois, né, a vida adulta, enfim, o desenvolvimento. Ele ainda traz algo bem interessante, que é relacionando, né, mas por que ele fala da teoria do desaparecimento da microbiota e por que ele fala da questão da descoberta dos antibióticos? Justamente por causa do período de tempo. É conhecido para todo mundo sabe, né, que a principal descoberta da era dos antibióticos é a penicilina. Foi a penicilina. Quando que a penicilina foi descoberta? A penicilina foi descoberta ali pelo Fleming, em 1929, quando ele, né, estava trabalhando, ele trabalhava com Staphylococcus aureus, e ele lá no laboratório dele, sem querer, né, ele foi um pouco desatento, deixou umas placas lá de Staphylococcus aureus abertas. O que aconteceu com essas placas quando ele chegou no outro dia? Passou alguns dias lá sem ir no laboratório, chegou lá e o que tinha acontecido? Tinha crescido um fungo, e esse fungo ele observou nessas placas que esse fungo tinha inibido, então, o crescimento do Staphylococcus aureus, né? Bom, com isso, com essa inibição do crescimento do Staphylococcus aureus, ele teve, então, a perspicácia, né, de investigar, viu que o penicillium inibia, então, o crescimento de Staphylococcus aureus, e foi aí a descoberta da penicilina. Demorou um pouquinho para ela entrar no mercado, mas ela foi amplamente usada na década de 40, e isso culmina com o que, gente? Com o que a gente viu no slide anterior, falando sobre a industrialização, a modernização dos países, que ocorreu ali por volta de 1950, principalmente nos Estados Unidos, e depois os outros um pouquinho mais tarde. Então, a teoria do desaparecimento da microbiota, ela tem uma associação temporal com a descoberta da penicilina e o início do amplo uso de antimicrobianos. Tendo dito isso, né, tendo falado ali do Dr. Martin e dos trabalhos dele, que são muito importantes, eu trago agora um pouco para a gente entender como que é a exposição mais recente e como que tem sido a exposição mais recente aos antibióticos. Se a gente olha para essa figura, onde a gente vê aí, e a gente fala de One Health, né, que é saúde única, porque todos os ambientes estão interligados, e isso é um tema para a saúde única é um tema para um próximo conversando aí no micromeio, quem sabe, né? Mas quando a gente fala disso, a gente vê o quê? Que as pessoas, os animais e o ambiente, todos esses locais estão interligados. E por todos esses locais circulam micro-organismos e por todos esses locais também circulam resíduos e antimicrobianos. Todos eles recebem alguma carga de antibióticos. As pessoas, porque utilizam os antibióticos, né, diretamente, daí depois esse resíduo do uso de antibióticos, seja o resíduo dos hospitais ou o resíduo das nossas próprias casas, ele vai cair no efluente. Esse efluente, ele vai, de alguma forma, em algum momento, ser reutilizado, né, como água, vai ser descartado, mesmo após tratamento, a gente sabe que permanecem resíduos de antibióticos nos efluentes, e ele vai ser descartado no meio ambiente, e isso, através dos corpos de água, vai circular. Então, esse efluente circula. Ele circula, vai para a natureza se contamina com esses resíduos também, seja pelos efluentes ou seja pelo rejeito, dejeto também dos animais, porque lá nas fazendas a gente observa também um amplo uso de antimicrobianos. Isso tem reduzido ao longo do tempo, mas há alguns anos atrás se utilizava mais ainda, principalmente em países de média e baixa renda, né? Então, isso tudo, todo esse conjunto faz com que a nossa exposição aos antimicrobianos, seja porque a gente usa diretamente, ou seja pelo consumo de carne,
pelo uso de água, pelo contato com leitos de rios ou corpos de água, faz com que a gente tenha uma exposição aumentada aos antimicrobianos. E o gráfico do lado, ele nos mostra o quê? Ele nos mostra que aumentou, né, nos países de média e baixa renda, dos anos 2000, ali na primeira década até 2015, que é quando a gente tem esses dados aqui compilados, a gente pode ver um amplo aumento do uso de antimicrobianos nesse grupo de países, principalmente, baixa e média renda. E quando a gente olha para quais países são, a gente olha principalmente ali para os países do BRIC, né? A gente tem ali um papel importante da Rússia, do Brasil e da China, da Índia também, mostrando o quê? O que está relacionado com esse aumento do uso de antimicrobianos, que a gente vê na literatura? Principalmente ao aumento do consumo de carne de origem carne suína e carne de aves, né? Porque são animais que são criados num ambiente confinado e que no seu processo de criação recebem muitos antibióticos, né? Acabam recebendo muitos antibióticos. E esse consumo desse tipo de carne nesses países aumentou o consumo de antibióticos, né? Não necessariamente porque as pessoas estão tomando mais, mas porque se usa mais antimicrobianos, principalmente na pecuária. Esses dados aqui são muito interessantes, porque a gente consegue ver, então, em dados reais, o quanto de exposição a antibióticos a gente tem medido. Então, de acordo com os dados da literatura, né, a gente tem um valor aproximado aí de mais de 73 bilhões de doses por ano no mundo de antibióticos sendo consumidos, tá? Isso para uso humano, certo? Porque é o dado que a gente consegue medir efetivamente, que a gente tem mais informação. Quando a gente olha para as crianças, que é algo bastante importante, que a gente vai falar um pouco mais, a gente vê que nos Estados Unidos, o dado dos Estados Unidos é que nos 2 primeiros anos, em média, as crianças recebem 2,7 vezes antibióticos, e quando elas chegam aos 10 anos, elas já receberam em torno de 10,9 vezes antibióticos ao longo desses 10 anos. Quando a gente fala de gestação, também nos Estados Unidos, mais de 50% das gestantes recebeu antibiótico para tratamento ou para profilaxia, e isso é algo significativo, né? Vocês imaginem que as crianças já estão, mais de 50% das crianças já estão expostas a antibióticos quando elas ainda estão na barriga das suas mães, né? Quando elas ainda estão em processo de geração, de serem geradas, né? E quando a gente fala, então, da magnitude dos antibióticos utilizados na agropecuária, a gente não tem esses dados de forma confiável, tá? É uma magnitude desconhecida, o que é, de uma certa forma, um pouco assustador, né? Porque são dados muito mais difíceis da gente medir, porque o tipo de controle é menor do que, na verdade, se tem para antibióticos de uso humano, mesmo para as prescrições para uso humano. E daí, quando a gente fala desse dado de criança e de gestante, né, a gente volta para aquilo que eu mencionei um pouco atrás, do impacto do uso de antimicrobianos nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque vocês lembram que eu mencionei que nos primeiros anos de vida é quando a microbiota ela se amadurece, digamos assim, é quando a gente tem o período que a gente chama de, poderia chamar de pega da microbiota, que seriam aqueles micro-organismos que realmente vão se estabelecer ali, que foram adquiridos dos ancestrais e que vão ficar estabelecidos na minha microbiota, né? Então, os primeiros anos de vida são realmente muito importantes nesse processo. E, obviamente, que se a mãe já recebeu na gestação, a gente já tem um impacto nesse processo durante o período de gestação. Então, essa figura ao lado, na direita, na esquerda de vocês, ela mostra justamente esses estágios, né, de diversidade da microbiota, como que a microbiota vai ficando, se tornando mais diversa nos primeiros anos de vida. Logo que o bebê nasce, então ele tem um predomínio muito pequeno, quase nada, basicamente enterobactérias é o que ele vai ter. O que ele recebeu ali durante o parto, principalmente, né, é o que ele vai ter de micro-organismos.
Depois, nos primeiros meses de vida, o contato com a mãe, o aleitamento materno, ele vai, então, desenvolvendo essa microbiota, que vai se diversificando a partir do 6º mês, quando ele começa a introdução alimentar de alimentos sólidos, né, e semissólidos, e isso vai ampliando até os 3 anos de idade. Extremamente importante para a maturidade do sistema imunológico, porque é nesse período de vida também que o sistema imunológico lá no intestino vai amadurecendo, porque esse amadurecimento acontece muito baseado na exposição do sistema imunológico a todo esse conteúdo, a esses micro-organismos que estão lá. Então, o sistema imunológico vai sendo modulado para ele não responder de mais nem de menos, e ele vai amadurecendo para que a criança vá se tornando capaz de resistir a esses micro-organismos ao longo da sua vida e não ficar doente a todo momento, né? Então, a diversidade, a microbiota intestinal é muito fundamental para o amadurecimento do sistema imunológico também. Doutora Andresa. Sim. Esses bebês que nascem com sepse, que ficam internados e que têm ali já administrado nas primeiras, né, primeiro tempo de vida, e aí vai impactar para o resto da vida? Para o resto da vida. Olha, Janaína, de acordo com os estudos, né, que têm sido feitos observando, eu vou trazer uma coorte aqui bem interessante para a gente ver isso. Os estudos têm mostrado que tem impacto, sim, ao longo da vida, né, que vai ter impacto na microbiota, que vai permanecer esse impacto ao longo da vida. É lógico que a gente pode pensar, tá, mas não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso, né? Algumas propostas de intervenção têm sido feitas, né? Como o uso de probióticos, o uso de alguns produtos, né? Algumas moléculas, inclusive, que possam diminuir a ação do antibiótico no intestino, porque tu pensa, né? O paciente está com sepse ou tem uma outra infecção, é um outro sítio, não é no intestino que eu quero que o antibiótico atue. Então, se eu consigo que o antibiótico atue naquele sítio importante, onde está a infecção, e que ele não tenha tanto impacto no intestino, né? Que o impacto dele no intestino seja menor, que eu consiga reduzir esse impacto no intestino, isso já seria muito bom, né? Isso já poderia me dá um resultado melhor de não ter um impacto tão grande ao longo da vida. Mas ainda isso é muito incipiente na ciência. A gente tem pouco ainda para falar sobre isso. A gente já tem bastante estudo mostrando o impacto. A gente ainda tem pouco estudo, e é difícil desenhar esses estudos que tentem mostrar a reversão desse impacto, né? E tem propostas, mas a gente ainda precisa explorar mais essas propostas também. Sim, obrigada. Imagina. Bom, gente, então vou voltar para um estudo aqui do Dr. Martin, tá? É muito interessante esse trabalho, é um trabalho de 2021 que eles fizeram, e é uma coorte gigante, né? Então é um trabalho muito rico aqui que eles fizeram, que tem resultados incríveis, né, que mostram responde algumas perguntas, né? Então, o que eles fizeram nesse estudo aqui, tá? Eles avaliaram a exposição de antibióticos de crianças expostas a antibióticos, tá? Durante 13 anos, praticamente, um pouquinho mais até do que 13 anos. Então, foi de 2003, janeiro de 2003 começou o estudo, até dezembro de 2016. Olhem só o tamanho do estudo, né? O que eles quiseram mostrar nesse estudo? Eles pegaram mulheres grávidas, tá? Durante, então, a gestação, e avaliaram se elas tinham sido expostas a antibiótico ou não. Começou a avaliação por aí, tá? E depois eles foram avaliando a exposição das crianças aos antibióticos, desde o momento que elas nasceram até o 13º ano de vida, tá? Então eles pegaram aí essa coorte com todas essas crianças, né, para avaliar o que tinha acontecido com elas nesse período. Eles recrutaram, então, mais de 18 mil crianças, foram elegíveis pelo critério deles de conseguir ter acompanhado a mãe, né, conseguir começar o acompanhamento lá na gestação.
E dessas 18 mil, eles conseguiram efetivamente analisar um pouco mais de 14 mil. Algumas foram excluídas por diferentes motivos aí dentro do estudo, tá? E desses 14.572 crianças que eles analisaram, mais de 10 mil tinham sido expostas, então foram classificadas, foram categorizadas no grupo de expostas aos antibióticos, e em torno de 4 mil e pouco aí foi classificado no grupo de não expostos aos antibióticos, não tinham recebido antimicrobianos, tá? Os antibióticos recebidos, os principais aí foi então penicilina, cefalosporinas e macrolídeos. Daí os resultados, algo bem interessante. Eles avaliaram então a associação entre a exposição de antibióticos nos primeiros 2 anos de vida a 10 diferentes condições muito comuns, né? Condições que são muito comuns, principalmente aí na primeira infância e na adolescência, né? No período ali que eles estavam avaliando das crianças, né? 13 anos aproximadamente. E o que eles acharam? Eles acharam uma associação estatisticamente significativa com várias doenças, com asma, com rinite alérgica, com dermatite atópica, com doença celíaca, com sobrepeso, com obesidade, com déficit de atenção e com desordem de aprendizado, né? Transtornos e desordens de aprendizado. Então, vocês podem ver que foi bastante significativo o resultado deles, e eles também acharam diferentes associações de acordo com o tempo de exposição dos antimicrobianos. Se as crianças que receberam mais antimicrobianos tinham diferença em relação a crianças que tinham recebido menos, né? E também de acordo com a doença, né? Relacionado a determinado tipo de doença. Se para alguma doença impactava mais ter recebido mais antimicrobiano ou não. Bem interessante esse estudo. Quem quiser depois pode explorar um pouco mais, pode dar uma lida um pouco mais para buscar mais informações se tiver interesse, tá? A referência está aqui embaixo, então é esse trabalho de 2021 aí do Dr. Martin. Bom, gente, mas ok, então os antibióticos fazem isso, eles podem estar associados com essas doenças, né? A gente tem que se conformar, o que a gente faz, né, em relação a isso? Primeiro, é importante que a gente entenda o que acontece quando a gente está exposto ao uso de antimicrobianos, né, ou de antibióticos. Então, no momento normal, na homeostasia, quando não tem nenhum distúrbio intestinal, falando especificamente aqui o foco maior no microbioma intestinal, né? A gente tem uma diversidade, vocês podem ver pelas cores ali, pelas morfologias caracterizadas nesse desenho, né? Que a gente tem ali diferentes formas e diferentes cores, identificando diferentes espécies de micro-organismos que estão presentes lá, em quantidades também diferentes. Agora, quando a gente tem uma disbiose, o que acontece? Que é o que os antibióticos produzem, né? O que eles promovem no nosso organismo em maior ou em menor grau. Quando a gente tem uma disbiose, a gente vai ter uma expansão, então, do que a gente chama de patobiontes, que seriam aqueles micro-organismos considerados patogênicos ou com potencial de patogenicidade. Na homeostase, a gente tem equilíbrio, esses micro-organismos patogênicos ou potencialmente patogênicos, eles vão estar em pequena proporção, e por isso aquela população fica controlada e eles não causam doença. Quando a gente tem disbiose, como a gente diminui a relação dos micro-organismos que não são patobiontes, dos micro-organismos apenas comensais, a gente acaba abrindo espaço e tendo essa expansão dessa população patobionte, podendo levar a doenças não apenas intestinais, mas esses micro-organismos podem passar através do epitélio intestinal para outros órgãos e tecidos, né, serem transpostos e gerar outras doenças e outras infecções. Também o que pode acontecer lá é uma redução de diversidade. Então, de novo, olhando a foto da homeostase ali, a gente tem cores diferentes, formas diferentes. Olhando essa foto da redução da diversidade, a gente tem o quê? Praticamente 2 formas ali, 2 cores. Mostrando que, apesar da quantidade de micro-organismos parecer não ter mudado, parece ser igual, reduziu muito a diversidade. A gente tem poucas coisas diferentes, né? A gente tem apenas micro-organismos parecidos. E isso também é ruim
para a nossa microbiota e para a nossa funcionalidade do microbioma. E ainda, perda de micro-organismos benéficos. Então, vocês podem ver que tem uns ali deletados que estão transparentes, né, nessa imagem, mostrando o quê? Que eles foram perdidos, que eles foram deletados. Então, a gente passa a ter apenas micro-organismos que não são tão bons, apenas os patobiontes, e acaba perdendo aquela microbiota mais benéfica, o que também, de novo, é bastante ruim para o funcionamento do nosso organismo como um todo. Então, é isso que acaba acontecendo com a exposição aos antibióticos, é isso que acaba acontecendo lá no nosso intestino. Bom, mostrando aqui doutora, um pouco... Claro, pode falar, Janaína. A gente tem uma pergunta relacionada à questão, né, do antibiótico com o bebê. Então, assim, a gente, né, sobre o uso de antibióticos devido a alguma infecção, né? Uhum. A alimentação afetaria a microbiota do bebê? Quer dizer, a mulher tinha algum tipo de infecção, estava grávida, tomando antibiótico e foi aconselhada, né, a não amamentar. E aí ela pergunta, né, se ia influenciar na microbiota. Isso. O uso de antibióticos durante a amamentação, no período, durante a amamentação, sim, pode influenciar na microbiota, a tendência é que influencie na microbiota do bebê, porque ele pode ser transmitido, né? Resíduos de antibióticos podem ser transmitidos através do leite materno. Alguns antibióticos podem ser transmitidos, alguns resíduos, através do leite materno. Então, pode ter sido por isso a orientação, né? Uma vez que o uso de antibióticos tenha sido cessado e que, enfim, já tenha passado o período ali de eliminação, né, dos resíduos desse antibiótico do corpo da mãe, ela poderia voltar a amamentar, né? Isso falando de uma forma genérica, eu não estou vendo o caso específico, né, a situação específica, mas falando de uma forma genérica, quando a gente termina de fazer um tratamento com antibióticos, os antibióticos não vão ficar ali no corpo por muito mais tempo, né? Eles vão ser eliminados pelo nosso organismo. Então, a partir disso, poderia voltar a amamentar, né? Dessa forma como eu entendo. Não é que não pode amamentar se estiver usando antibiótico, mas sim vai afetar a microbiota do bebê, porque, né, se os resíduos passarem ali pelo leite, isso vai afetar de alguma forma. Tá? Então, gente, olhando aqui de novo para o nosso intestino e os antibióticos lá, né? Um outro desenho ilustrativo que é bem interessante. A composição normal do nosso intestino, ou considerado homeostasia, ou porque o normal também é muito difícil da gente dizer para a microbiota o que é normal, né? Já que cada um é um pouquinho diferente do outro. Quando a gente olha para a composição da nossa microbiota intestinal, a gente fala principalmente de Bacteroidetes e Firmicutes. São os principais filos, outros filos também estão presentes, mas Bacteroidetes e Firmicutes são os que mais estão lá. Então, é esse lado da figura que vocês podem ver que por baixo está verdinho. À medida, acompanhando a seta, à medida que a gente aumenta a exposição aos antibióticos, o que vai acontecendo, né? Vai diminuindo, então, a quantidade de Bacteroidetes e Firmicutes e aumentando a quantidade dos outros filos, que tem em menor proporção normalmente, como Actinobactéria, Proteobactéria e Verrucomicrobia. Agora, quando a gente fala principalmente das proteobactérias, né, que são as mais problemáticas, digamos assim, que a gente conhece pelo menos, a gente também fala de um aumento importante de micro-organismos multiresistentes, que a exposição a antibióticos pode sim abrir portas para a colonização por bactérias multiresistentes. Justamente porque cada vez mais, principalmente dentro da ordem Enterobacterales, a gente tem mais bactérias que se tornaram multiresistentes ao longo do tempo, né? E essas é que vão aumentar quando a gente está exposto a antibióticos. Por quê?
porque são as menos afetadas, né? As mais afetadas, elas vão ser eliminadas, e essas multiresistentes, porque estão mais resistentes aos antibióticos, é que vão acabar ficando. Então, dentro desse contexto, a gente fala de Clostridioides difficile e Enterococcus resistente à vancomicina, que seriam firmicutes, tá? Mas firmicutes considerados não tão bons assim, né? E dentro, então, de proteobactéria, a gente tem aí principalmente as enterobacterales, resistentes a carbapenêmicos, as que são produtoras de SBL, que daí vão ser resistentes a cefalosporinas de terceira e de quarta geração, e ainda a gente tem Salmonella, Shigella e Campylobacter multiresistente, resistente a quinolonas e a metronidazol, por exemplo. Então, gente, dentro desse contexto, o que a gente pode pensar? Que a gente ainda tem que pensar em algum momento na questão da resistência antimicrobiana, né? Que também pode ser um assunto para um outro conversando aí, mas que é um ponto importante que a gente tem que considerar quando a gente fala de antibióticos afetando a nossa microbiota intestinal. Bom, e como eu mencionei rapidamente, então agora aqui para dar um alento, né? Tá bom, só tem coisa ruim, né? Então, e usar antibióticos, né? Não, gente, os antibióticos salvaram vidas, né? Muitas vidas, e nós, a população humana, acho que só conseguiu aumentar em número muito por causa dos antimicrobianos, né? Porque na Segunda Guerra, por exemplo, na Primeira Guerra, muitos feridos de guerra não voltaram para casa porque tiveram um machucado num dedo, tiveram um dedo amputado, né? Hoje em dia, isso a gente nem pensa, né? Porque um ferimento qualquer pode ser curado com o uso de antimicrobianos, né? E naquela época isso não era verdade. Então, os antibióticos são muito importantes na revolução social, na revolução econômica humana, mas a gente vive numa realidade que a gente tem que pensar em medidas para tentar continuar usando antimicrobianos, mas de uma forma mais coerente, de uma forma mais racional, e talvez usar algumas estratégias para diminuir o impacto dos antibióticos, principalmente na nossa microbiota, no nosso microbioma intestinal. Esse trabalho, que é uma revisão publicada agora em 2023, que é da mesma figura que eu mostrei antes, né? Uma revisão publicada na Nature, então é uma boa revisão. Ele traz essa figura também e algumas propostas. E o que ele faz com essas propostas? Ele mostra, então, vocês podem olhar de novo ali a figura da riqueza e da diversidade. Ele mostra o intestino, então, podem ver ali com aqueles tracinhos, seria a carga de bateria, né? Como se fosse uma bateria. Então, o intestino ali com a bateria toda cheia, toda completinha, toda verdinha de riqueza e de diversidade. E depois de usar antibiótico, como é que ele fica lá, ó, com a riqueza e com a diversidade, né? Diminui muito a riqueza e diminui muito a diversidade. Daí, o que ele propõe para minimizar esses efeitos? Então, ele propõe, por exemplo, uso de algumas substâncias que pudessem degradar esse antimicrobiano em nível intestinal, né? Que quando o antibiótico está no intestino já cumpriu o seu efeito, mas o resíduo dele está no intestino, que tivesse algumas substâncias que pudessem degradar, e tem algumas propostas de moléculas que estão sendo estudadas para isso. Substâncias de sequestro, né? Então, também que pudessem ser utilizadas por via oral para sequestrar aqueles resíduos de antibiótico no intestino e dessa forma eles não terem tanto efeito nos micro-organismos que estão lá. Ainda algo que tem sido bastante discutido e tem sido proposto quando a gente fala de stewardship de antimicrobianos, né, e de uso racional de antimicrobianos, que é tentar substituir ou tentar fazer associações de antimicrobianos de modo que a gente possa reduzir o uso daquelas moléculas consideradas de amplo espectro e possa, sim, utilizar moléculas de menor espectro, mais direcionadas, mais efetivas apenas para aquela infecção, né? Que não estejam, então, que causem menos perturbação, digamos assim, no intestino. Então, acho que a combinação desses fatores seria algo que eles estão propondo aqui e que a ciência tem que pensar, as indústrias têm que pensar, a gente como humanidade tem que pensar nessas propostas. Além disso, né, outras propostas que estão sendo pensadas, e algumas delas, inclusive, já têm produtos no mercado aprovados, né, e tem alguns estudos aprovados também
para conduzir esse tipo de processo, inclusive como tratamento. Um deles é o transplante de microbiota, então transplante fecal, né, de microbiota. Em algumas situações, pacientes hospitalizados com infecções graves, que tiveram microbiota depletada. Principalmente aqui a gente fala de infecções por Clostridioides difficile, que é algo não tão comum no Brasil, mas mais comum na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, né, mais reportado, pelo menos lá. E lá eles têm usado, então, em algumas situações, o transplante de microbiota fecal para esses pacientes, né? Outra situação que tem algum produto já aprovado também para uso é a questão da recuperação através do uso de pré-bióticos e de probióticos. Então, isso também tem alguns medicamentos já aprovados, né? Alguns dos medicamentos aprovados, eles não foram desenvolvidos efetivamente para essa finalidade, para recuperar completamente a microbiota, mas alguns produtos têm sido desenvolvidos com essa intenção. Então, de serem associados, o paciente tem que fazer um tratamento prolongado com antibióticos, de associar lá um pré-biótico, associar um probiótico, né, para que esse paciente tenha esse efeito no seu microbioma intestinal reduzido, né, por conta do uso de antibióticos. Então, vejam que a gente tem algumas alternativas, a ciência precisa avançar, as pesquisas precisam avançar nesse sentido, para que a gente possa ter realmente melhorias aí e minimizar o impacto dos antibióticos na nossa microbiota intestinal. Bom, gente, resumindo, né, o que a gente falou aqui, tá? Os antibióticos, eles têm efeito a longo prazo, tanto no metabolismo quanto na imunidade, né? No metabolismo, porque eles afetam o microbioma, na imunidade, principalmente nos primeiros anos de vida, porque afetam o amadurecimento da imunidade da criança, e isso vai ter efeito a longo prazo, porque vai se perpetuar aí ao longo da vida, como a gente pode ver em alguns estudos. Os efeitos dos antibióticos, eles estão associados às alterações no microbioma. Obviamente que não é só os antibióticos que alteram o microbioma, outros fatores da vida moderna, outros medicamentos também podem influenciar, né? Como a gente viu também, dieta, questões genéticas, né? Os efeitos podem ser transmitidos para a próxima geração. Pensem que se a gente depletar a microbiota de uma determinada criança, né, que depois for gerar um outro indivíduo, né, ela vai transferindo os seus ancestrais para os seus filhos, né? Então a gente vai perpetuando isso na população. E, obviamente, então aqui a gente fica com a questão que soluções precisam ser encontradas e implementadas, né? A ciência tem que nos ajudar e contribuir aí para que a gente encontre e implemente essas alternativas. Agradeço novamente a Janaína, vamos ficar aqui, vamos conversar mais um pouco sobre isso. Deixo aqui os contatos, né, então, das redes sociais, vão lá, nos acompanhem nas redes sociais, a gente está lá, eu tenho uma conta lá no Twitter e no LinkedIn, e também a gente tem as contas do grupo de pesquisa, onde vocês podem ver um pouco dos nossos artigos, dos nossos trabalhos, e também acompanhar um pouco do que a gente faz lá no dia a dia. Então, agradeço de novo, e quem tiver perguntas aí, vamos conversar um pouco mais. Doutora Andressa, obrigada pela explanação maravilhosa. Eu sempre pergunto, né, se o pessoal prioridade do pessoal que está aqui assistindo a gente, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, essa é a hora, apesar dela ter deixado os contatos, né, mas é sempre importante a gente esclarecer no ao vivo, então se alguém quiser enviar alguma pergunta, a gente fica aqui um tempinho, podem encaminhar. Esse assunto é muito instigante, né? E tudo. E eu gostaria de perguntar, na verdade, assim, existe a possibilidade de um dia, no caso, a gente conseguir equilibrar de tal forma o transplante, eu não sei se chega a esse objetivo, né? Mas que as bactérias, elas mesmas, virem o objetivo, né, de
de morte, vamos dizer assim, para as bactérias resistentes. Que a gente... Porque parece que é uma coisa que não tem fim, né? A gente está aí com antibióticos compostos, que já tem resistência, e a gente fica vendo e parece que não tem fim, que a gente lida com um ser vivo, né? E está em modificação rapidamente, mais rápido até do que propriamente dito, do que os antibióticos estão surgindo, né? A gente está tendo muito esse problema. Exatamente. Solução em relação à resistência? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, assim, de uma forma categórica, né? Se tem solução, sim, né? Vamos supor que se a gente pudesse, né, tiraria as bactérias com resistência, né, e colocaria tão fácil, né? E colocaria as outras bactérias saprófitas e ali pronto, interrompeu a troca de material genético de resistência. Mas pode ser, né, que seja alguma possibilidade, né? Assim, tem alguns estudos com CRISPR, né, mostrando alguma coisa de edição. A gente, obviamente, a gente estuda, né, e a gente faz pesquisa acreditando que a gente, de alguma forma, consiga contribuir para isso, né, para minimizar, para reduzir a disseminação de resistência. Lógico que a gente avança, a gente como humanidade, parece que a gente avança às vezes muito devagar, muito lentamente, e que a gente não dá conta, né? Como tu mesmo falou, assim, né? Então, eu entendo que a gente precisa continuar estudando, continuar trabalhando com essa temática para tentar entender cada vez mais. As bactérias, elas são muito inteligentes não só as bactérias, né? A gente tem visto também resistência em fungos e tal, mas como eu estudo mais as bactérias, eu acabo puxando aqui a brasa do meu assado para aquilo que eu conheço mais também, que eu tenho mais conhecimento para compartilhar e mais know-how. Então, as bactérias, elas são muito inteligentes. E eu estava ainda acompanhando quando a gente fala de genoma, a gente vai vendo, assim, que quando um determinado mecanismo muda, né, para inibir uma determinada enzima, né, e, por exemplo, vou lá e vou inibir as beta-lactamases, né, vou usar um antibiótico para inibir as beta-lactamases. Daí as bactérias vão lá e fazem outra coisa, né? Então elas contornam aquele problema. E daí a gente vai lá e contorna aquele problema de novo. Daí elas vão lá e fazem outra coisa para contornar aquele outro problema. E assim elas vão. E daqui a pouco o que elas fizeram acaba voltando de novo, inclusive retornando à atividade beta-lactamase que a gente tinha lá no início inibido. Então elas vão num ciclo, né, de alterações, pequenas alterações que elas vão fazendo do ponto de vista do seu genoma, vão se modificando para ir se adaptando àquilo que a gente tem feito como humanidade, né, para tentar controlar. Sobreviver, né? Sobreviver. Eu costumo dizer, né, qualquer ser vivo, né, busca sobrevivência, né, de uma maneira ou de outra, né, e a maneira delas é exato, essa, né? E a gente também não pode eliminar elas completamente, porque sem elas a gente não vive, como a gente está vendo aqui, a importância da microbiota, né? Sim, então é um paradigma, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa controlar e reduzir a disseminação da resistência, a gente precisa favorecer e manter o crescimento e a manutenção ali do microbioma com aquele conjunto de micro-organismos que são importantes, né? Então a gente realmente vive nessa questão de tentar equilibrar as duas coisas. E o que eu entendo é que cada vez mais a gente tem que continuar estudando para tentar achar os pontos, né, aonde a gente vai conseguir atuar para reduzir a disseminação de resistência enfim, as bactérias multiresistentes. Mas é um grande desafio, tem sido considerado a pandemia silenciosa, né, a multiresistência tem sido considerado
pela ciência, pelos cientistas, como uma pandemia silenciosa e o nosso próximo grande problema, que na verdade não é próximo, né? Ele é presente já, Ele né? é presente, ele é presente. O bacteriófago entra nessa questão da harmonia quando você fala de microbiota ou não? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei te responder, na verdade. Não sei mesmo. Porque, né, a gente sabe que muitas, inúmeras bactérias recebem os bacteriófagos e acabam mantendo eles no seu genoma, né? Elas não são destruídas, né? O ciclo lítico acaba fazendo aquele ciclo lisogênico, que é manutenção daquele genoma no seu genoma. Então, isso altera o genoma bacteriano. E muitas vezes eles carregam, inclusive, genes de virulência, genes de resistência, enfim, que vão sendo inseridos ali, né? Se tem algum estudo mostrando o papel de bacteriófagos no microbioma, eu realmente desconheço. Talvez até tenha, não, talvez até tenha algum, né? Mas eu realmente nunca vi, assim, nunca me deparei com nenhum, né? Mas pode ser que tenha alguém trabalhando com isso, sim, né? Não tenho certeza. E agora só mais uma curiosidade, e depois a gente passa a pergunta para a Daiane. Os estudos são feitos de vários pacientes, com as fezes desses vários pacientes. Como é feito o estudo Como vocês fazem esse estudo? Tá. Bom, então o desenho dos estudos de microbioma, ele é um desenho, obviamente depende do objetivo que a gente quer, né? Mas é um desenho de estudo muitas vezes difícil da gente organizar e da gente seguir, né? Por quê? Porque para que a gente minimize, por exemplo, os efeitos, que a gente consiga fazer um tratamento estatístico adequado das nossas amostras, dos nossos dados, melhor dizendo, né, dos nossos resultados, e que a gente minimize alguns efeitos, alguns erros que podem acontecer durante o processo metodológico, né, que são inatos, são inerentes. Então, a gente precisa ter um desenho de estudo bem correto. Um grande problema hoje ainda nos estudos de microbioma é isso. Às vezes a gente vai olhar estudos na literatura e são estudos que ou o N é muito pequeno para fazer determinadas inferências que os autores estão fazendo, então um N muito reduzido, né? Ou às vezes a gente não tem um resultado que foi gerado com uma ferramenta adequada de análise de dados, isso também às vezes acontece, né? Então, tem alguns problemas ainda nos estudos de microbioma que os estudos estão melhorando, tá? Se a gente olhar estudos, trabalhos feitos antes de 2018 e depois de 2018, a gente já vê uma diferença bem grande na qualidade dos trabalhos, né? Porque as tecnologias avançaram, porque as ferramentas de análise de dados também avançaram, né? E isso está sendo muito feito. Então, existe um movimento dos cientistas também que trabalham com o desenvolvimento dessas ferramentas, de tentar melhorar mesmo as ferramentas, de deixá-las mais robustas, para que a gente consiga ter um resultado melhor. Isso falando da parte de análise mais, né? Na prática, depois que a gente tem esse estudo desenhado, né? Então, os pacientes fazem a coleta das fezes, né? Obviamente que tem um critério de coleta, não pode ter usado antimicrobiano em tantos dias, tem alguns critérios para que a gente possa coletar essa amostra, fazer uma coleta, amostra em frasco estéril, e daí essa amostra não pode ficar muito tempo armazenada sem ser congelada, então, rapidamente após a coleta, ela vai ser processada para o congelamento, até que ela vai ser analisada, né? Depois de congelada, a gente guarda, então, enfim, várias alíquotas, né, dessas amostras, a gente descongela, tem um volume também certo de amostra para guardar, a gente descongela essa amostra e a gente faz extração do DNA, né, processa essa amostra para fazer extração do DNA. Amostras de fezes tem algumas etapas ali na extração que a gente tem que fazer para tirar alguns inibidores, enfim, né, deixar a amostra um pouco mais limpa. Daí a gente faz essa extração do DNA, daquela amostra, DNA total, a gente vai extrair DNA total. Alguns kits são voltados, eles têm uma peculiaridade de
selecionar melhor DNA bacteriano do que DNA humano ou DNA de fungos, alguns são mais para fungos, né? Então, depende um pouquinho do meu objetivo para qual kit de extração eu vou usar. E também no caso da amostra, né? Se é fezes ou se é outra amostra. Mas, de um modo geral, vai ter todo tipo de DNA ali extraído, né? E daí, depois, o que eu faço com esse DNA extraído? Se eu vou estudar, por exemplo, eu quero ver bacterioma 16S, que é o que mais se faz hoje em dia em microbioma. Eu faço PCR, né? Especificamente para o 16S, tá? Eu vou usar um primer para 16S, vou amplificar ali e vou sequenciar esse amplicon. Então, a gente fala que o que a gente está fazendo é um sequenciamento de amplicon. Eu não sequencio tudo que está na minha amostra, né? Eu sequencio um amplicon, nesse caso 16S, que é quando eu quero ver especificamente bactéria. Eu poderia sequenciar qualquer coisa da minha amostra? Poderia. Isso é um outro processo chamado daí de metagenômica shotgun, quando a gente sequencia tudo que está lá. Isso também é possível da gente fazer. Mas daí tem outros fatores associados a essa análise, ao preparo dessa amostra, que vão ser um pouquinho diferentes. Então, eu posso usar abordagens diferentes. Usar uma abordagem que é a mais usada, que é a abordagem de amplicon. Quando eu quero 16S, vou só no 16S. Quando eu quero, por exemplo, fungo, vou lá na região, no espaço intergênico 18S, 23S, que é o chamado ITS, né? Vou pegar o ITS. Então, daí depende do que eu quero. Se eu quero vírus, às vezes eu tenho painéis de viromas, né? Faço enriquecimento para detectar vírus naquela amostra, também posso fazer assim, né? Então, daí depende do meu objetivo. Ou, não quero ver tudo. Daí eu vou para a metagenômica shotgun, que é onde eu vejo tudo. Daí eu não tenho um amplicon antes, eu sequencio tudo que está lá, só que daí eu preciso de sequenciar muito, porque como tem muita coisa em pouca quantidade, eu preciso ter muito sequenciamento para poder chegar num resultado bom. Interessante. A Daiane Ramos Silva colocou aqui para a gente, né, doutora, há uma relação do uso de antibióticos alterando a microbiota e favorecendo alergias ou intolerância de alimentos? A gente falou um pouquinho lá no início, né, a doutora comentou, mas isso. Aí ela pode falar novamente. Isso. Então, Daiane, tem alguns trabalhos, tá, mostrando isso sim. Como eu falei, às vezes tem alguns trabalhos que não são tão bons, alguns estudos que a gente questiona por causa ou do desenho do estudo, né, ou por causa do N especificamente, que foi utilizado, às vezes o N muito pequeno. Mas aquele trabalho que eu mostrei, que é aquela coorte, que eles olharam para muitas crianças, eles não avaliaram a microbiota, mas eles avaliaram o impacto do uso de antimicrobianos na infância com essa questão das alergias e das intolerâncias. E a abordagem deles é que essa maturação para alergias e intolerância pode acontecer influenciado, sim, pelos efeitos da microbiota, uma vez que a microbiota tem impacto nisso, né? A gente fala de intolerância, por exemplo, à lactose, que é algo que aumentou muito, né? Ou não se diagnosticava, ou aumentou muito, né? Então, eu sempre faço esse contraponto, né? Ou ninguém sabia o que era, e as pessoas tinham e ninguém sabia o que era, ou o diagnóstico melhorou muito, né? Mas parece, pelos dados, aumentou muito. E a gente vê isso relacionado de novo com a industrialização, né? Relacionado de novo com talvez um uso muito maior de antimicrobianos, e daí, bom, se tu eliminar lá os lactococos da microbiota normal, que são quem faz a degradação da lactose, né, de forma natural, né, isso explica tu ter uma intolerância à lactose, né? Então, isso tá... acredita-se que isso está relacionado. É realmente, assim, bem interessante, né, esse estudo. É um tema que daqui a um tempo a gente retorna, já vai ter muita coisa nova, muita coisa avançando, né, porque eu acho que está todo mundo se empenhando, né, para conseguir descobrir que realmente mexe com a questão imunológica, né, mexe com uma série de fatores, assim. Eu agradeço muito, né, essa escolha do tema.
Muito obrigada. Eu já anotei aqui, ó, o health, resistência bacteriana, para as próximas conversas. Eu espero que você retorne conosco. A gente vai encerrando por aqui, né? Eu acho que a doutora Andresa deixou o contato dela, né? Ficou disponível aqui com a gente. E eu só tenho a agradecer, né? Não vou ficar me estendendo. Lembrando o pessoal que participou, se quiser certificado, colocar lá no privado do Instagram, no micromeio, o nome todo e o e-mail. E falar para vocês que a gente teve essa live hoje com a doutora Andresa Martins. Amanhã a gente não tem live, a gente retorna na segunda e fica de segunda a sexta com vários temas diferenciados, monitoramento ambiental, alimentos, tem uma série de temas diferentes. E depois nós temos uma outra live dia 4 de setembro. Esse tempo foi um pouquinho diferente, normalmente a gente só faz uma semana, mas a gente abriu aí diante do tema importante e da doutora Andresa Martins participar, correndo, né, quando ela disse sim, não, eu encaixo na data. Então, assim, muito obrigada mesmo, obrigada a Thaís, a Daiane, a dona Guiná, todos que participaram aqui no chat com a gente, mandando boa noite, participando, fazendo algum comentário, e eu aguardo vocês no próximo. A gente faz uma dinâmica, doutora Andresa, de deixar o palestrante fazer o final da live, ou deixando algum contato, ou falando alguma mensagem, como você quiser, tá bom? Tá bom. Eu me despeço de todos aqui, boa noite a todos, uma ótima semana aí, né? Final de semana para a gente aí. Obrigada mais uma vez, doutora Andresa, e as considerações finais são suas. Tá bom. Bom, gente, então agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de conversar sobre esse assunto. É um assunto, uma temática importante, interessante, que a gente tem estudado nos últimos tempos, como eu mencionei no início, onde a gente tem alguns trabalhos sobre isso. Se vocês tiverem interesse, então, de acompanhar aí os nossos contatos nas redes sociais, eu deixei lá no último slide, tem o Instagram aqui do grupo de pesquisa Microbiologia Molecular. Eu também tenho lá o LinkedIn, tenho o Twitter, né, onde eu faço vários comentários, enfim, e a gente coloca algumas postagens também relacionadas ao tema, aquilo que a gente tem trabalhado. Então, nos acompanha lá, nos segue lá, e obrigada pela audiência, obrigada pela participação de todos com as perguntas, né, e por ter nos assistido aqui hoje, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Janaína, também pelo convite. Imagina. Obrigada a todos. Então, a gente encerra aqui hoje esse dia importante falando de antibiótico e microbioma. Tchau, pessoal. Tchau, doutora Andresa. Tchau a todos. Tchau, tchau. Boa noite.